Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Mel. Muito obrigada pela companhia, que Jesus continue te abençoando muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos, pois já está no ar os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Nós já estamos na 6ª lição do trimestre, gente. E o título dessa semana é Lutando com toda a energia. Sábado, 30 de julho, diz o seguinte: a fim de que Deus o pudesse habilitar para sua grande obra como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia se desligar das relações de sua vida anterior. A influência de parentes e amigos não seria compatível com o ensino que o Senhor se propunha a dar ao seu servo. A prova a qual Abraão foi submetido não foi pequena, nem pequeno foi o sacrifício que dele se exigiu. Havia fortes vínculos que o prendiam à sua terra, aos parentes e ao seu lar. Contudo, ele não hesitou em obedecer ao chamado. Muitos ainda são provados como Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e pelos acontecimentos de sua providência. Pode ser exigido que abandonem uma carreira que promete riqueza e honra, que deixem amizades agradáveis e proveitosas e que se separem dos parentes para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Ele as leva a sentir a necessidade de seu amparo e a confiar nele somente para que possa se revelar a elas. Patriarcas e Profetas, página 95 a 97. Por que a religião ocupa tão pouco nossa atenção, ao passo que o mundo tem a energia do cérebro, dos ossos e músculos? É porque toda a força de nosso ser se inclina para aquele rumo. Nós temos nos empenhado com diligência e vigor nos negócios mundanos, até que se torna fácil à mente tomar esse rumo. É por isso que os cristãos acham a vida religiosa tão difícil e tão fácil a vida mundana. As habilidades foram exercitadas para empregar sua força naquele sentido. Na vida religiosa tem havido reconhecimento das verdades da palavra de Deus, mas não uma exemplificação prática delas na vida. Não se torna parte da educação cultivar pensamentos religiosos e sentimentos de devoção. Estes devem influenciar e reger todo o ser. Falta o hábito de fazer o que é correto. Há intermitente ação sob influências favoráveis, mas pensar de forma natural e automática nas coisas divinas não é o princípio que rege a mente. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 222. É por meio de sofrimentos severos e decisivos que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregados no avanço de sua obra e põe essas pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter e revelem fraquezas e defeitos que têm estado ocultos ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem essas deficiências e se adaptarem ao seu serviço. Mostra-lhes suas debilidades e os ensina a buscar nele o apoio, pois ele é seu único auxílio e salvaguarda. Quando Deus os chama à atividade, eles estão prontos e anjos celestiais podem se unir a eles na obra a ser cumprida na terra. Patriarcas e Profetas, página 99. Domingo, 31 de julho, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo veio sobre os discípulos que esperavam e oravam com uma plenitude que alcançou cada coração.
O Ser infinito se revelou com poder à sua igreja. Era como se, por séculos, essa influência estivesse sendo reprimida, e agora o céu se alegrasse em poder entregar à igreja as riquezas da graça do Espírito. Sob a influência do Espírito Santo, palavras de arrependimento e confissão se misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados. Eram ouvidas palavras de gratidão e profecia. Todo o céu se inclinou na contemplação da sabedoria do incomparável e incompreensível amor. Com grande admiração, os apóstolos exclamaram: nisto consiste o amor. Eles se apossaram do dom que lhes era repartido. E o que aconteceu em seguida? A espada do Espírito, novamente afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho através da incredulidade. Atos dos Apóstolos, página 24 e 25. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação resultante da morte de nosso Redentor. O Espírito Santo está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir às mentes convictas as preciosidades das Escrituras. Depois de convencer do pecado e apresentar a norma de justiça, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche a mente com o desejo de santidade. Ele os guiará em toda a verdade. João 16:13, declarou o Salvador. Se as pessoas se dispuserem a ser moldadas, haverá a santificação de todo o ser. O Espírito tomará as coisas de Deus e as gravará no coração delas. Por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém o errará. Atos dos Apóstolos, página 34. À medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistas em nosso meio tanto separação quanto unidade. Alguns que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão evidente que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão, sob um pretexto ou outro, retirar-se de nosso meio. Não tendo recebido o amor à verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, e se afastarão da fé. Por outro lado, quando a tempestade da perseguição chegar de fato, repentinamente sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão empenhados esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 317 e 318. Segunda-feira, 1º de agosto, a combinação divino-humana. Segunda não é dia de preguiça, gente. É dia de ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. A atuação do Espírito de Deus não afasta de nós a necessidade de exercitar nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a empregar toda a capacidade para a glória de Deus. As faculdades humanas, quando sob a orientação especial da graça divina, são susceptíveis de ser empregadas para os melhores desígnios na terra. A ignorância não aumenta a humildade nem a espiritualidade de qualquer professo seguidor de Cristo. As verdades da divina palavra podem ser bem mais apreciadas pelo cristão intelectual. Cristo pode ser glorificado melhor por aqueles que o servem com inteligência.
O grande objetivo da educação é habilitar-nos a empregar de tal maneira o poder que Deus nos deu que representemos a religião da Bíblia e promovamos a glória do Senhor. Somos devedores àquele que nos deu a existência, quanto aos talentos que nos foram confiados, e é um dever que temos para com nosso Criador, cultivar e desenvolver esses talentos. A educação disciplinará a mente, desenvolverá suas faculdades e as dirigirá com entendimento para que sejamos úteis em promover a glória de Deus. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 361 e 362. Vi anjos maus lutando pelas pessoas e anjos de Deus que se opunham a eles. O conflito era árduo. Anjos maus ajuntavam-se em redor delas, contaminando a atmosfera com sua envenenadora influência e entorpecendo-lhes os sentidos. Santos anjos vigiavam ansiosamente essas pessoas e estavam à espera para afastar o exército de Satanás. Porém, a obra dos anjos bons não é dominar a mente contra a vontade dos indivíduos. Se eles se submeterem ao inimigo e não se esforçarem para resistir-lhe, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que refrear o exército de Satanás, para que não destrua até ser concedida maior luz aos que estão em perigo, a fim de levá-los a despertar e olhar ao céu em busca de auxílio. Jesus não enviará os santos anjos para livrar os que não fazem esforço para ajudar a si mesmos. Se Satanás vir que está em perigo de perder uma pessoa, ele se empenhará o máximo possível para conservá-la. E quando ela é despertada para o perigo e com angústia e fervor, busca de Jesus a força, Satanás teme perder um cativo e pede um reforço de seus anjos para cercar a pobre alma e formar em redor dela uma muralha de trevas a fim de não poder alcançar a luz do céu. Mas se aquele que está em perigo persevera e em seu desamparo e fraqueza se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, Jesus ouve a fervorosa oração da fé e manda para livrá-lo um reforço dos anjos magníficos em poder. E quando anjos poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da debilitada e perseguida alma, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabem que está perdida a sua batalha. Mensagens aos jovens, página 39. Terça-feira, 2 de agosto, vontade disciplinada. Cada um de nós tem uma obra individual a fazer. Cingir nosso entendimento, ser sóbrios e vigiar em oração. A mente precisa ser firmemente controlada para que se demorem em assuntos que fortaleçam as faculdades morais. Os pensamentos devem ser puros e limpas as meditações do coração, de modo que as palavras da boca sejam agradáveis ao céu e proveitosas aos que nos rodeiam. A mente deve ser cuidadosamente guardada, nada deve ter permissão de entrar que possa danificar ou destruir o vigor da saúde. Mas, para evitar isso, ela deve preocupar-se com a boa semente que, ao germinar, produzirá ramos frutíferos. O jovem que encontra prazer e felicidade em ler a palavra de Deus e na oração é constantemente restaurado pela fonte da vida. Atingirá uma excelência moral e uma amplitude de pensamentos de que outros não terão ideia. A comunhão com Deus anima os bons pensamentos e as nobres aspirações, claras percepções da verdade e altos propósitos de ação. Os que assim ligam a própria alma a Deus são por Ele reconhecidos como filhos e filhas. Estão continuamente alcançando cada vez mais alto, obtendo uma visão clara de Deus e da eternidade, até que Ele os torna condutos de luz e sabedoria para o mundo. Minha consagração hoje, página 83. Poucos compreendem ser um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos.
Se, porém, os pensamentos não forem devidamente empregados, a religião não pode florescer no coração. A mente deve se preocupar com as coisas sagradas e eternas, ou do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades intelectuais como as morais devem ser disciplinadas e pelo exercício serão revigoradas e aperfeiçoadas. A fim de entender corretamente essa questão, devemos lembrar que nosso coração é naturalmente depravado e somos incapazes por nós mesmos de seguir um caminho correto. Somente pela graça de Deus, aliada ao mais intenso esforço de nossa parte, nos é possível obter a vitória. A maravilhosa graça de Deus, página 325. O Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Isaías capítulo 50, verso 7. A fortaleza de caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio próprio. Muitos jovens confundem paixão forte e desenfreada com fortaleza de caráter. O fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é uma pessoa fraca. A genuína grandeza e nobreza do ser humano mede-se pela força dos sentimentos que ele subjuga, não pela força dos que o dominam. A pessoa mais forte é aquela que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa os inimigos. Os que agem assim são verdadeiros heróis. A fé pela qual eu vivo, página 316. Quarta-feira, 3 de agosto, compromisso radical. A vida cristã é uma batalha. O apóstolo Paulo fala de uma luta contra os principados e potestades enquanto combatia o bom combate da fé. Novamente ele declara: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Hebreus capítulo 12, verso 4. Realmente não. Hoje o pecado é acalentado e desculpado. A afiada espada do Espírito, a palavra de Deus, não penetrou até a alma. Por acaso a religião mudou? A inimizade de Satanás por Deus diminuiu? A vida religiosa antes apresentava dificuldades e demandava abnegação. Agora tudo é fácil. E por que isso? O professo povo de Deus comprometeu-se com os poderes das trevas. Precisa haver um reavivamento do rigoroso testemunho. O caminho para o céu não é mais plano agora do que nos dias de nosso Salvador. Todos os pecados devem ser afastados. Toda condescendência acalentada que prejudica nossa vida religiosa precisa ser eliminada. O olho direito precisa ser sacrificado, ou a mão direita, se for a causa de ofensa. Estamos dispostos a renunciar à nossa própria sabedoria e receber o reino do céu como uma criancinha? Estamos dispostos a nos afastar da justiça própria? Estamos dispostos a abandonar nossos estimados companheiros mundanos? Estamos dispostos a sacrificar a aprovação humana? O prêmio da vida eterna tem um valor infinito. Estamos dispostos a fazer os esforços e sacrifícios proporcionais ao valor do objeto a ser alcançado? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 189. Entregar-se a Deus pode ser um sacrifício, no entanto, é um sacrifício do inferior em troca do mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da vontade que nos é possível efetuar aquilo que Ele quer que façamos. Nossa vontade deve ser sujeita a Deus, a fim de que a possamos receber purificada e refinada, e tão ligada em correspondência com o divino, que Ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder. Embora essa entrega possa parecer amarga e dolorosa ao coração teimoso e extraviado, ela só traz benefícios. Enquanto não caiu manco e desamparado sobre o peito do anjo,
do concerto, Jacó não conheceu a vitória da fé triunfante, recebendo o título de príncipe de Deus. Foi quando ele mancava por causa da coxa, que os armados bandos de Esaú foram acalmados diante dele. E o faraó, orgulhoso herdeiro de uma linhagem real, abaixou-se para pedir sua bênção. Até o capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Hebreus capítulo 2, versículo 10. E os filhos da fé tiraram força da fraqueza, pondo em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus capítulo 11, versículo 34. O maior discurso de Cristo, página 45 e 46. Que tipo de fé é a que vence o mundo? É a fé que faz de Cristo seu Salvador pessoal. A fé que, reconhecendo seu desamparo e sua total incapacidade para salvar a si mesma, se aposta do ajudador, que é poderoso para salvar, como sua única esperança. É a fé que não fica desanimada, que ouve a voz de Cristo dizendo: tenham coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. E minha força divina lhe pertence. É a fé que eu ouve dizer: eis que estou com vocês todos os dias. Mateus capítulo 28, verso 20. Refletindo a Cristo, página 13. Quinta-feira, 4 de agosto, a necessidade de perseverar. Eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Na grande crise de sua vida, Jacó retirou-se para orar. Estava cheio de um dominante propósito, buscar a transformação de caráter. Mas, enquanto pleiteava com Deus, o inimigo, segundo supunha, colocou a mão sobre ele. E durante a noite toda, o patriarca lutou em defesa da própria vida. O propósito de Jacó, no entanto, não se alterou, mesmo com um perigo para sua vida. Quase esgotadas suas forças, o anjo manifestou seu divino poder. E a um toque seu, Jacó reconheceu com quem estivera lutando. Ferido e desamparado, caiu ao peito do Salvador, rogando uma bênção. Não se desviaria, nem deixaria de insistir. E Cristo respondeu ao seu pedido de acordo com a promessa: que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Esse espírito de persistência foi inspirado por aquele que lutou com o patriarca. Foi ele que lhe deu a vitória e mudou-lhe o nome de Jacó para Israel, dizendo: você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Aquilo pelo que Jacó, em vão, lutara em sua própria força, foi ganho pela entrega de si mesmo e uma fé firme, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4, o maior discurso de Cristo, página 99. Homens, mulheres e jovens, Deus pede que vocês possuam valor moral, firmeza de propósito, coragem e perseverança, mente que não pode aceitar as afirmações de outros, mas que pesquisa por si mesma antes de receber ou rejeitar, que estuda e pesa as provas e as leva ao Senhor em oração. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Agora a condição: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, do verso 5 até o verso 7. Essa petição por sabedoria não deve ser uma oração sem sentido, que desaparece da mente assim que é concluída. É uma prece que expressa o forte e sincero desejo do coração, que surge da consciência de falta de sabedoria para determinar a vontade de Deus. Uma vez feita a oração,
Caso a resposta não venha imediatamente, não se cansem de esperar nem fiquem instáveis, não vacilem, apeguem-se à promessa. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Assim como a viúva inoportuna, insistam em seu caso, ficando firme em seu desígnio. O principal propósito é de grande importância e consequência para vocês? Certamente o é. Então não vacilem, pois talvez sua fé seja provada. Se o que desejam é de valor, merece um vigoroso e diligente esforço. Vocês têm a promessa. Vigiem e orem. Mateus capítulo 26, versículo 41. Sejam firmes e a oração será atendida, pois não foi o que Deus prometeu? Se lhes custa alguma coisa o alcançá-la, irão valorizá-la mais uma vez obtida. É dito claramente a vocês que, se duvidarem, não precisam pensar em receber qualquer coisa do Senhor. Uma advertência é aí dada para não se cansar, mas firmemente descansar na promessa. Se pedem, Ele lhes dá com generosidade e sem reprovações. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 112 e 113. Sexta-feira, 5 de agosto, estudo adicional. Chegamos aí ao final de mais uma semana. Desde já, desejo um feliz sábado para você, para sua família. Que Deus continue abençoando. Bom, essa vontade que constitui tão importante fator no caráter humano foi pela queda entregue ao domínio de Satanás, e desde então ele tem atuado no homem, o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas para inteira ruína e miséria humanas. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 439. A fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve reconhecer sua fraqueza e deficiência, deve aplicar seu próprio coração na grande mudança a ser realizada em si e despertar para a necessidade de oração e esforço fervorosos e perseverantes. Hábitos e costumes errados devem ser repelidos. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmos. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser educados pela mais estrita disciplina mental e moral, e Deus os ajudará. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 208. Que Deus te abençoe e até a próxima.